Globalização e desafios contemporâneos. A globalização é um dos fenômenos mais marcantes do mundo contemporâneo, transformando profundamente a forma como as pessoas, os países e as culturas se conectam. Embora tenha raízes em processos históricos como as grandes navegações e o colonialismo, foi nos últimos séculos, e principalmente após a Revolução Industrial, que a globalização ganhou velocidade e amplitude. O advento das tecnologias de comunicação, como a internet, e os avanços nos transportes tornaram o mundo mais interligado do que nunca, permitindo que ideias, bens e pessoas se movimentem com uma rapidez sem precedentes. Um dos aspectos mais visíveis da globalização é o comércio internacional. Empresas multinacionais dominam mercados em diversos países, tornando produtos e serviços acessíveis a milhões de consumidores. Itens como smartphones, fabricados com componentes de diferentes partes do mundo, exemplificam essa interdependência econômica. Ao mesmo tempo, acordos comerciais, como o Mercosul e a União Europeia, facilitaram ainda mais o fluxo de bens e serviços entre as nações. A comunicação também foi profundamente impactada. A internet, talvez o símbolo máximo da globalização, conecta bilhões de pessoas instantaneamente, permitindo a troca de informações, cultura e conhecimento. Redes sociais como Instagram, TikTok e Twitter deram voz a indivíduos em uma escala nunca antes vista, criando movimentos globais em prol de causas como direitos humanos e sustentabilidade. No entanto, essa mesma interconexão também trouxe desafios, como a disseminação de notícias falsas, discursos de ódio e a vulnerabilidade à manipulação de dados. Na esfera cultural, a globalização promoveu um intercâmbio rico, mas também controverso. Hoje, pessoas em diferentes partes do mundo podem consumir música, filmes e literatura de outras culturas com facilidade. Por outro lado, esse processo também gerou debates sobre a homogeneização cultural, com a predominância de padrões ocidentais ameaçando tradições e identidades locais. Um exemplo é o domínio de filmes de Hollywood em detrimento de cinemas regionais, que enfrentam dificuldades para competir no cenário global. Entretanto, os avanços proporcionados pela globalização vieram acompanhados de desafios significativos. A desigualdade econômica é um deles. Enquanto algumas nações e corporações se beneficiam enormemente da integração global, muitos países em desenvolvimento enfrentam dificuldades para competir em condições iguais. O acesso desigual a tecnologias e mercados cria um abismo entre os mais ricos e os mais pobres, tanto entre países quanto dentro deles. Além disso, a globalização intensificou os impactos ambientais, como o aquecimento global e a perda de biodiversidade. A industrialização crescente e o aumento do consumo resultaram em emissões de gases de efeito estufa e na exploração desenfreada de recursos naturais. A produção e o transporte em larga escala de mercadorias também contribuem para a pegada de carbono global. Desastres ambientais, como o desmatamento da Amazônia e a poluição dos oceanos, ilustram como o modelo econômico globalizado precisa ser urgentemente repensado. O trabalho é outra área profundamente afetada pela globalização. De um lado, houve uma ampliação de oportunidades econômicas, com empresas contratando trabalhadores em diferentes partes do mundo. No entanto, a busca por menores custos de produção levou à exploração de mão de obra em condições precárias, especialmente em países mais pobres. O termo Sweatshop, fábricas exploradoras, se tornou um símbolo desse lado obscuro da globalização. Os sistemas políticos também enfrentam novos desafios no mundo globalizado. Problemas como mudanças climáticas, terrorismo e pandemias exigem respostas coordenadas entre as nações. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo claro dessa necessidade de cooperação global, mas também revelou fragilidades, como a competição por vacinas e os desafios logísticos em regiões menos desenvolvidas. Outro efeito significativo é a migração global. Milhões de pessoas se deslocam em busca de melhores oportunidades econômicas ou fugindo de conflitos e crises humanitárias. Embora a migração enriqueça as sociedades ao introduzir diversidade cultural, também gera tensões políticas e sociais, especialmente em países que enfrentam dificuldades para integrar os recém-chegados. Políticas migratórias rigorosas e discursos nacionalistas crescentes mostram como essa questão continua a ser um tema polarizador. Apesar dos desafios, a globalização também gerou avanços notáveis em áreas como saúde e educação.
O compartilhamento de pesquisas científicas em escala global resultou no desenvolvimento de vacinas e tratamentos médicos mais rápidos e eficazes. Na educação, plataformas digitais como Khan Academy e Coursera democratizaram o acesso ao conhecimento, permitindo que pessoas em lugares remotos se beneficiem de recursos de alta qualidade. A questão da sustentabilidade é uma das mais urgentes no contexto da globalização. Movimentos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU refletem a necessidade de alinhar o progresso econômico com a preservação ambiental e a justiça social. Empresas e consumidores estão cada vez mais sendo pressionados a adotar práticas responsáveis, como reduzir o uso de plásticos e promover condições de trabalho dignas. O papel dos governos e das organizações internacionais é essencial para lidar com esses desafios. Instituições como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, e o G20 desempenham um papel crucial na tentativa de regular o comércio, proteger o meio ambiente e promover a paz. Contudo, a eficácia dessas organizações muitas vezes é questionada, especialmente em contextos onde os interesses nacionais entram em conflito com as metas globais. O século XXI também trouxe debate sobre a chamada desglobalização. Tensões comerciais, como a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, e movimentos populistas em várias partes do mundo refletem uma reação contra os excessos da globalização. Embora seja improvável que o processo globalizador seja revertido, esses eventos mostram que ele pode ser reconfigurado. Em resumo, a globalização é um fenômeno multifacetado, com benefícios claros, mas também desafios complexos. A interconexão entre as nações abriu caminhos para o progresso, mas também expôs desigualdades e fragilidades que precisam ser enfrentadas. O futuro da globalização dependerá da capacidade da humanidade de equilibrar progresso econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. Se bem gerida, ela poderá continuar sendo um motor de desenvolvimento. Se negligenciada, no entanto, poderá agravar as divisões e ameaçar o equilíbrio global. Esses aspectos nos lembram que a globalização, longe de ser um processo linear, é dinâmica e em constante transformação. Ela exige uma abordagem crítica e colaborativa para que seus benefícios sejam amplamente distribuídos e seus impactos negativos sejam minimizados. O desafio, portanto, é garantir que essa interconexão global trabalhe a favor da humanidade como um todo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!